A festa junina é uma ótima oportunidade para desenvolver inúmeras habilidades com as crianças da educação infantil. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou sugerir 4 atividades para fazer com a criançada e desenvolver conceitos matemáticos. Quer saber como? Fica comigo nesse vídeo. Olá, meu nome é Soraya e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou sugerir algumas atividades para fazer com as crianças e desenvolver conceitos matemáticos, como pareamento de cores, de tamanhos, de pequeno, médio e grande, a comparação, as semelhanças, a relação entre número e quantidade, enfim. São muitas possibilidades. Todas as atividades sugeridas nesse vídeo estão alinhadas com a BNCC. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os códigos e os campos de experiência para que você possa colocar no seu planejamento. E sem mais delongas, vamos para as sugestões. A minha primeira sugestão é fazer um pareamento de imagens com as suas respectivas sombras ou contornos. Como que vai funcionar? Você vai selecionar alguns elementos juninos, como por exemplo bandeirinhas, fogueira, milho, paçoca, pipoca. Você pode imprimir ou desenhar esses elementos e você vai ter que fazer o contorno ou a sombra desses elementos. E então, as crianças precisarão ligar a imagem com a respectiva sombra ou contorno. Essa brincadeira é super bacana para fazer com as crianças pequenas. Após esse primeiro momento, nessa mesma atividade de comparação de sombras ou contornos, nós vamos trabalhar agora os tamanhos, o pequeno, o médio e o grande. Então você vai pegar um dos elementos da festa junina, como por exemplo a fogueira, e desenhar uma fogueira pequena, uma média e uma grande, e o seu respectivo contorno ou sombra também, pequeno, médio e grande. E agora a criança vai ter que comparar os tamanhos e fazer essa ligação de acordo com o seu tamanho. A minha segunda sugestão é fazer bandeirinhas com números para trabalhar a ordem numérica, a noção de maior e menor e também a relação da quantidade e o número. Para isso, então, você vai confeccionar bandeirinhas de 1 a 10. Depois que você confeccionou, você vai virar essas bandeirinhas para baixo para que a criança não consiga ver o número de cada bandeirinha. E então a criança vai selecionar 2 bandeirinhas e vai virar as 2 ao mesmo tempo. E rapidamente, olhando os 2 números, ela terá que apontar para o número maior. Então ela vira e aponta para o número maior. Vira novamente outras 2 e aponta para o número maior. Em um segundo momento, você pode combinar com as crianças que agora elas devem apontar para o número menor. Então as crianças viram e apontam para o menor. Viram e apontam para o menor. Após esse momento, você pode virar todas as bandeirinhas. Elas precisarão colocar na ordem numérica de 1 a 10. Em um terceiro momento, você vai virar as bandeirinhas de ponta cabeça para que elas não vejam as bandeirinhas, os números. Então você vai tirar uma bandeirinha. Então as crianças vão virar todas as outras e vão verificar qual número que você tirou, qual número está faltando naquela ordem. A minha terceira sugestão é fazer bandeirinhas com números e cores. Para isso, você vai pegar novamente as bandeirinhas que você já confeccionou de 1 a 10 e vai precisar de mais outras bandeirinhas com cores. Mas você vai pegar da mesma cor que as bandeirinhas dos números e vai fazer alguma marcação com lápis ou com giz, porque você vai virar todas de ponta cabeça, então as crianças não vão conseguir ver a cor que tem em cada bandeirinha. Além dessas bandeirinhas com números e outras com as cores pintadas, mas sem que a criança consiga ver do outro lado, você vai recortar algumas bandeirinhas coloridas e deixar à disposição. Como que vai funcionar? A criança vai pegar nas bandeirinhas com números e virar uma e vai verificar um número, então ela vai ter que pensar na quantidade. Ah, aquele número é o número 2, que se refere a 2 bandeirinhas. Então ela vai pegar também uma bandeirinha e virar para verificar a cor, então ela vai verificar o número e a cor que ela tem que pegar. E aí ela vai naquelas bandeirinhas que você recortou que já estão coloridas e pegar a quantidade correta de acordo com o número que ela virou e vai ter que colocar essa quantidade em algum lugar. E aí você vai verificar de acordo com a sua dinâmica na sala de aula. Você pode, por exemplo, fazer um painel com as crianças, então uma de cada vez vai virar um número, uma bandeirinha com cor e pegar a quantidade certa de bandeirinhas coloridas e colar naquele painel. Ou pode ser numa folha sulfite para a criança fazer uma atividade depois com as bandeirinhas que ela pegou. Ou ainda ela pode pendurar essas bandeirinhas em algum barbante, em algum varalzinho que você vai preparar aí. Se você optar por fazer um painel com a turma e que cada criança fez no seu momento, colocou a quantidade correta lá, no final vocês podem verificar se teve alguma cor que não foi sorteada, qual cor que foi mais sorteada. Vocês vão poder contar quantas bandeirinhas tem de cada cor e aí vocês vão fazer toda essa mediação, essa análise do painel da turma.
E a minha quarta sugestão é fazer um gráfico com as crianças de acordo com o que elas mais gostam na festa junina. É interessante que você faça essa pergunta uns dias antes, né? O que vocês gostam na festa junina? Ou o que tem na festa junina? Para você já pegar qual que é o repertório que as crianças têm, o que elas mais gostam em relação a essa festa. E aí você vai trazer para as crianças um gráfico já com os elementos que elas sugeriram, que elas gostam, para que elas possam votar no que elas mais gostam. Então, por exemplo, você fez um gráfico que tem a fogueira, que tem o milho, que tem a paçoca, que tem maçã do amor, tudo que elas falaram que elas gostam, as brincadeiras que elas gostam, e cada criança vai receber um quadradinho para colar nesse gráfico. E você vai explicar que a criança vai pegar aquele quadradinho e colar em cima daquilo que ela mais gosta. E aí vão todas as crianças, uma de cada vez, vai lá, cola, e no final você vai fazer uma mediação da leitura do gráfico. Você pode perguntar para as crianças: tem alguma coisa que não teve nenhum voto, que vocês não gostam? E elas vão observar se teve algum elemento que não teve nenhum voto, ou se todos foram votados. Você pode perguntar: qual elemento que foi mais votado? O que vocês mais gostam de acordo com esse gráfico? Elas vão ter que observar qual é aquele elemento. Como que vocês sabem que é esse elemento que vocês mais gostam? E elas vão analisar. Ah, porque esse é o que tem a pilha maior? Ou é porque teve mais quadradinhos? As crianças vão ter que observar, entendeu? Por que aquele é o mais votado? E aí você pode fazer todo esse processo de mediação da leitura do gráfico e depois deixar ele colado na sala para que as crianças possam ir observando. É muito interessante que você possa contar quantos votos teve cada um dos elementos. E quem sabe até colocar em cima daquela pilha o número correspondente. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigada por assistir. Já deixa seu gostei aqui embaixo se ele foi útil para você e manda para algum amigo professor que possa se interessar por essas sugestões. Muito obrigada por assistir e até mais!